Oi pessoal, meu nome é Eduardo Honorato e esse é um vídeo sobre o nosso SUS, Sistema Único de Saúde. Eu vou começar fazendo 3 perguntas básicas para vocês. Se você tiver um pedaço de papel para responder ou se você quiser só responder mentalmente, mas é importante você focar nessas 3 perguntas básicas. 1. O que é o SUS? 2. O que é saúde? E 3. O que é sistema de saúde? Através dessas 3 perguntas básicas, a gente pode começar a entender um pouco do que é esse Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala de um Sistema Único de Saúde, a gente está falando de uma teia, de um emaranhado, de um grupo de instituições e de pessoas que fazem um sistema funcionar, que é uma política pública de saúde. A gente não tem como pensar no SUS como uma estrutura ou o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria Estadual de Saúde, porque ele é uma rede interligada, é uma rede composta por instituições e por pessoas. Se a gente for pegar a definição exata de sistema de saúde, o que ela seria? De início, de forma muito simples, poderíamos dizer que o sistema de saúde é um conjunto de agências e agentes cuja atuação tem como objetivo principal garantir a saúde das pessoas e das populações. Essas agências, que são instituições e empresas, e os agentes, que são os profissionais e trabalhadores de saúde, formam algo maior, ou seja, o sistema de saúde. Tais organizações e pessoas que integram o sistema são partes de um todo, mas o todo pode ser mais do que a mera soma das partes. Essa parte final da definição pode gerar alguma dificuldade, quando na verdade o que ela quer dizer é o seguinte, que nós somos o Sistema Único de Saúde muito mais do que a união de várias secretarias, instâncias e pessoas, mas também a relação que nós estabelecemos entre instituições e entre pessoas e profissionais. Então, no final das contas, o todo acaba sendo maior do que a soma dessas partes. A segunda pergunta foi o que é saúde? E aí a gente tem que resgatar uma definição lá de trás da Organização Mundial de Saúde, que saúde é um bem-estar biopsicossocial. Ou seja, a saúde engloba tanto aspectos fisiológicos, biológicos, assim como aspectos sociais, assim como aspectos psicológicos. Na verdade, essa definição de saúde vai ser muito importante quando a gente for estudar mais à frente as funções do SUS e o que ele proporciona. Porque às vezes as pessoas se perguntam assim, tá, mas por que você tem assistente social, por exemplo, do SUS? Porque o SUS tem um aspecto social muito forte. Por que você tem psicólogos no SUS? Porque tem uma questão psicossocial. E a saúde, ela não está limitada ao contrário de doenças, né? Saúde não é ausência de doenças, saúde é tudo bem-estar, é qualidade de vida. Então a função principal do SUS é fornecer saúde para a população. E saúde desse ponto de vista holístico, que engloba os aspectos sociais, biológicos e psicológicos. Você já deve ter ouvido várias vezes essa frase. O SUS é o sistema mais perfeito e completo do mundo. Pena que somente na teoria, porque na prática ele não funciona. Já ouviu, não já? E é importante a gente começar a entender por que as pessoas dizem isso. Porque, na verdade, o nosso Sistema Único de Saúde é uma política pública implementada no Brasil desde a Constituição de 88 e, tecnicamente, ele é o sistema de saúde mais completo e mais perfeito do mundo. Ele é premiado em todos os congressos mundiais de saúde pública, de saúde coletiva. O problema é que ele vem enfrentando desfalques, ele vem enfrentando ataques nos últimos anos que fizeram com que ele não fosse completamente implementado. E a parte que foi implementada vem sofrendo nos últimos anos com questões políticas, não só os ataques para os desfalques, mas as roubalheiras que a gente tem visto no cenário nacional. Né? Todos os dias, toda semana a gente vê na televisão roubos e desvios de verbas da saúde no país. E é importante ressaltar que esse sistema ele foi elaborado, ele foi construído por uma geração inteira de sanitaristas, de pesquisadores de saúde pública, que juntos criaram um sistema perfeito que a gente tem dificuldade de implementar por questões políticas nacionais. Mas na teoria ele realmente funciona, e a gente vai ver ao longo da disciplina que ele funciona em diversos municípios. Ele funciona na unidade de saúde onde eu trabalho, ele funciona em alguns municípios aqui da região, mas em outros ele não funciona. O que tem de diferente de um município para o outro? A gestão, as secretarias, o controle popular, e a gente vai aprender a fiscalizar um pouco esse nosso sistema. Se você pensar agora, divide em 2 partes, o SUS que presta e o SUS que não presta. O que você colocaria em cada uma dessas partes? E quando você pergunta para as pessoas isso, elas sempre vêm à cabeça o seguinte, de que o SUS é somente unidade de saúde ou que o SUS é somente hospital, quando não é. Vou mostrar para vocês que o SUS tem outras funções e outras atividades que muitos desconhecem. Por exemplo, o SUS é responsável pelo SAMU, que é o Sistema de Atendimento de Ambulâncias de Emergência, que você liga para o 192 e ele faz o resgate. O SUS é responsável pela vigilância sanitária, que faz o controle dos supermercados, dos restaurantes, dos alimentos que você consome. É ele que vai nos locais e fecha o açougue porque a carne está estragada.
Ele tem o controle de qualidade da água que a gente consome nos locais em que a gente vive. Ele é responsável pelo Programa Nacional de Imunização, que graças a ele a gente tem a erradicação de vários agravos de saúde no país. Ora, o que a gente teve recentemente? A gente está tendo uma epidemia de sarampo no país. Uma epidemia de sarampo porque houve falha no processo de imunização. E o Programa Nacional de Imunização é um dos mais completos do mundo, é um dos calendários mais completos e gratuito, e ele também faz parte do SUS. Os transplantes são feitos pelo SUS, os tratamentos de câncer fazem parte do SUS, o programa Mais Médicos, que levou médicos para locais onde ninguém queria trabalhar antes, ou locais que não tinham acesso a profissionais de saúde, assim como viagens internacionais, porque quando você viaja, você precisa passar pela vigilância e você precisa de documento para poder viajar para alguns países. Para terminar aqui, para que vocês possam pensar um pouco para a próxima aula, eu vou deixar 10 itens importantes sobre o SUS. Coisas que você talvez não saiba sobre o SUS e que podem te surpreender. A primeira delas é que 95% dos procedimentos de transplante no Brasil são feitos pelo governo, ou seja, só 5% são feitos na iniciativa privada. A fila de espera diminuiu 36,3% entre 2010 e 2013. Quem usa o Sistema Único de Saúde, acha o SUS melhor do que quem diz que não usa. Na verdade, 100% dos brasileiros são beneficiados pelo Sistema Único de Saúde sem saber, porque utilizam de diversas formas. 85% dos procedimentos de alta complexidade, que são aqueles casos de hospitais, neurocirurgias, centros de tratamento de câncer, que são muito mais especializados, 85% dos procedimentos dessa alta complexidade do país são feitos pelo Sistema Único de Saúde. Aumentar o número de médicos é a melhoria na saúde mais pedida pelos brasileiros. E aí a gente se questiona por que, por exemplo, proibiram a abertura de novas vagas de medicina no ano passado, né? Ou no início desse ano. A gente precisa de mais médicos no Brasil. A gente tem uma quantidade muito pequena, por exemplo, comparado com a Alemanha. Enquanto a gente tem cerca de metade da quantidade de médicos que a Alemanha tem por 100 mil habitantes. Ou seja, a gente precisa de mais médicos no país. Todos os anos são realizadas no SUS o equivalente a 2,7 consultas por habitante. Ou seja, tem bastante gente que só utiliza o serviço e que depende dele para sobreviver. Milhares de pacientes recebem atendimento domiciliar. Pessoas hipertensas, diabéticas, obesas, acamadas, idosas, que não podem ir às unidades de saúde, mas o serviço vai até eles. 2,2 milhões de cirurgias eletivas, que não são consideradas de urgência, são realizadas por ano. E o Brasil é um dos poucos países no mundo onde o sistema de saúde público é gratuito e para todos. Eu vou deixar vocês com essas reflexões para vocês pensarem um pouquinho e na próxima aula a gente vai começar a partir desse ponto, entendendo esse sistema de saúde com essa grandiosidade, com essa teia de instituições e pessoas que interagem entre si, e a gente vai estudar um pouquinho mais sobre os sistemas de saúde de outros países para poder comparar e entender por que a gente fala então que o SUS é o melhor e mais bem elaborado sistema de saúde do mundo. Até a próxima aula.